Senhoras e senhores, boa noite. Agradecemos a presença de todos à sessão solene para a entrega do selo de mérito educativo Paulo Freire. Informamos que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Jacareí, nos canais 61.4 UHF Digital, 12 da TV a Cabo Net e também pela internet no site www.jacareí.sp.leg.br. Vamos agora nominar as autoridades que estão compondo a nossa mesa diretora dos trabalhos, iniciando pela presidente desta casa, a vereadora Lucimar Ponciano, juntamente com o vice-prefeito, o nosso ex-vereador também, Edgar Sasaki, que está representando o prefeito municipal Isaías Santana, juntamente com a secretária adjunta de Educação, Silvia Bardi, e completa a nossa mesa o senhor Laudelino Amorim, autor do decreto legislativo que instituiu a entrega deste selo desta noite. Com a palavra agora a excelentíssima vereadora Lucimar Ponciano, que fará a abertura desta sessão. Boa noite a todos os presentes, familiares, servidores da unidades escolares, dirigentes aqui presentes que vão receber esse selo de mérito, todos os vereadores presentes, ao nosso vice-prefeito Edgar Sasaki, ex-vereador Laudelino, e a Silvia Bardi, representando aqui a política da educação, todos os telespectadores da TV Câmara, os internautas, e declaro aberta a presente sessão e convido a todos nós a entoarmos o hino nacional brasileiro e o hino de Jacareí.
Neste momento, agradecemos a presença dos seguintes vereadores: Sônia Patas da Amizade, Abner de Madureira, Luiz Flávio Dias e vereador Valmir do Parque Meia Lua. Agradecemos também a presença das seguintes autoridades: Renata De Leal, diretora da EMF, professora Adeli Gaspar Santos, e Cleonice Henrique Macedo, diretora da EMF, professor Décio Moreira. Ressaltamos que esta saudação se estende aos demais presentes nesta sessão. O Decreto Legislativo número 304 de 2010 instituiu o Selo de Mérito Educativo Paulo Freire. De acordo com este decreto, o selo será outorgado às escolas municipais e estaduais que atingem meta superior à média municipal do IDEB, Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, através da Prova Brasil.
O IDEB foi criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, e representa a iniciativa pioneira de reunir num só indicador de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações. Neste instante, assistiremos a um vídeo produzido pela TV Câmara Jacareí que demonstra um pouco mais desta sessão. Esse trabalho ele começa lá no primeiro ano, né, na base. Ano a ano, cada professor já vai trabalhando as metas que tem que ser trabalhado, vai preparando o aluno, né? Existem os conteúdos que tem que ser cumprido. Quarto ano e quinto ano, principalmente, quando a gente já começa a preparar esses alunos para participar dessas atividades, né, avaliativas. Não tem aluno do professor, aluno é da escola. Então, o problema que tiver no primeiro ano, eu sou professor do quinto ano, eu vou participar, eu vou desenvolver atividades junto com esse aluno. E todas as salas são de todos os professores, então nós tomamos conta de tudo. Então, realmente, é uma equipe bem compactada. Nós procuramos sempre estar focando na criança, no aluno. O resultado, ele é uma garantia do nosso trabalho em conjunto. Então, para que isso aconteça, tem que ser um trabalho em conjunto. Quando eu falo em trabalho em conjunto, é a equipe gestora, os professores, a comunidade que trabalha junto com a gente, os funcionários administrativos, eles se envolvem em todos os projetos. Então, a gente foca nesse trabalhar e envolver a comunidade mesmo. A forma, ela já é uma coisa já bem vivida nas escolas da rede, né, municipal. Então, as crianças trabalham bastante, sempre estão estudando a parte de conteúdo, vamos dizer, uma parte didática mais concreta para que eles alcancem esse IDEB. Porque o IDEB ele é muito prático, né? Então, se a criança não tiver esse controle, ela fica difícil de aprender. Temos a base curricular que a gente tem que seguir, tem as orientações da Secretaria de Educação, que elas nos mandam um conteúdo. Dentro dessas habilidades todas, que é mandada para a escola, os professores resolvem suas atividades e passam esse conteúdo didático para as crianças. O mais interessante é que a gente tem essa meta para perseguir, mas ela não é uma meta assim que engessa as professoras, né? Todas nós temos autonomia de criar o seu próprio caminho. E mais uma coisa que acontece muito bonita na escola é o comprometimento ético de todas, sabe? Nós sabemos que estamos ali, é como se fosse ainda o útero materno, porque a criança vai sair dali e vai para o Fundamental 2. Aí ele terá para cada matéria um professor, ou seja, são 7 especialistas. Aí ele vai perder o foco, aquele foco que ele ainda traz de casa, da mãe que cuidou, que olha tudo. E nós somos o finalmente, né? Então, está na nossa mão dar aquele trato final nessa criança para que ela vá para a segunda etapa do ensino fundamental melhor preparado. A nossa escola é uma escola de periferia, né? Vila Gaspar. No início do trabalho, nos deparamos com uma realidade, assim, muitas dificuldades, problemas de aprendizagem, principalmente nas atividades que envolviam situações de problemas, leituras, e teve assim, uma necessidade básica de realizar alguns projetos. E os gestores, na época, pensaram em projetos que atendessem essa demanda. E o foco principal nosso era a leitura. Porque se a criança não lê, ela não interpreta situações de problema, ela não consegue fazer nada. Então foram criados alguns projetos na área de valores, leituras, e a gente tem trabalhado em cima disso, né? Com sala de leitura, rodas de conversas, filmes. O nosso trabalho é direcionado exclusivamente nisso. O
IDEB, nos últimos anos, graças a Deus, o IDEB nós temos alcançado uma meta boa, não só de 2015, mas de 2013, o que é um trabalho conjunto entre todos os professores. E nós trabalhamos as habilidades, né? As habilidades que são os objetivos, e graças a Deus a gente está conseguindo com o trabalho, porque começa, não é um professor de 5º ano, começa lá da base, é o 1º ano, o 2º, então culmina nos professores de 5º ano, aqueles que vão aplicar a avaliação, né? Mas só que tem todo um trabalho anterior, e esse mérito não é só dos professores de 5º, né? De 5º ano, do último ano do ensino fundamental, mas sim da equipe toda, que já trabalha com esses objetivos, que são os descritores, os descritores são as habilidades. Então essas habilidades, elas têm níveis, né? E tem o nível 1, nível 2, e essas habilidades, e a gente, graças a Deus, a gente tem, apesar de ser um bairro de periferia, né? Que assim, a parte social somos um bairro carente, mas nós temos conseguido com bastante garra, bastante gana, e acredito com o empenho mesmo do professor. Esse mérito é do professor, é claro que tem também a contribuição dos pais, da comunidade, mas os professores têm abraçado essa causa. Eu posso te dizer que a escola, ela tem uma equipe bem comprometida e compromissada com a educação das crianças, com a aprendizagem deles. Nós acreditamos num trabalho de parceria com as famílias e um planejamento bem elaborado, né? Com a formação do professor, existe essa preocupação da rede municipal, não só na unidade Lamartine, mas em todas as unidades municipais de Jacareí. Desde que a Jacareí começou a participar do IDEB, nós temos formação sobre isso, né? E toda uma dinâmica de preparação das crianças, as avaliações, né? De prepará-los para saírem bem nessa prova. E os resultados têm comprovado que gradualmente a rede está conseguindo bons resultados. A gente sempre tem conseguido médias acima da média nacional, né, e até acima da média estadual. Então é muito gratificante ver que está tendo um resultado, um bom resultado. A questão fundamental é a parceria de todos os professores. O aluno, ele não é aluno no caso da prova em especial, não é aluno do 5º ano, ele é aluno de todos os professores da escola. Então essa responsabilidade de todo mundo com relação ao aluno é fundamental. O professor do 1º ano, ele tem que desenvolver um bom trabalho, o professor do 2º ano dá continuidade para quando chegar no 5º esse aluno já ter um conhecimento, uma bagagem bacana para realizar essa prova com um determinado sucesso. Então essa parceria entre os professores eu acho que tem acontecido. E não só aqueles que já deram aula para o aluno, mas outros também de repente vêm com uma série de atividades, olha, tenta isso para o seu aluno que pode dar certo. Né? Então essa parceria, essa responsabilidade que eu acho que de toda a equipe é fundamental. Os professores que trabalham na oficina de aprendizagem, que vêm perguntar, né, tá evoluindo assim, assado, e como é que é isso na sala de aula? Então essa parceria que eu acho que é bacana. Porque eu acredito que cada escola, ela passa por uma problemática diferente, né? A clientela é diferente, tem tudo isso que influencia bastante. Mas, especificamente da IMF Santa Rosa, nós não contamos muito com a participação da família na escola. Por mais que seja chamado, e acaba sobrando esses problemas que vêm de fora da escola para dentro da escola. Então a gente já começa ali a formar uma nova concepção, tem que ter um olhar clínico para você determinar algumas situações que não pertencem à área de educação, porque a criança chega ali com uma série de problemas. Já 1º, 2º ano a gente já vai detectando, chama a família, muitas vezes a família não tem estrutura para ministrar esse problema. Então a gente passa a indicação para a pessoa, para a família, para ela poder buscar um auxílio na área competente. Na nossa escola, por ser uma escola que muitos vêm de outros estados, né?
porque vão trabalhar na fábrica que está próxima de lá, que é a Fíbria. Alguns alunos eles vêm e não ficam por um tempo muito grande. Então, a gente acaba assim, até conhecer esse aluno, às vezes esse aluno acaba saindo da escola e indo para outras. Ou então eles chegam já no final e a gente não conseguiu recuperar. Quando a gente consegue detectar o que está acontecendo com esse aluno, já é hora dele ir para essa avaliação, né, para a gente ver o índice, como que está. Em termos de materiais, que essas crianças precisavam de mais recursos, né? Recursos de informática, vários recursos para que eles possam ter uma visão melhor do mundo que está aí. Conciliar diferentes, digamos, cabeças que surgem na nossa sala. A escola, praticamente, ela tem de 40% a 50% de crianças que não são do bairro. Então, assim, em volta da escola é um enxame de vans trazendo crianças de outras regiões da escola. Puxa, cada um tem o seu ambiente e chega na nossa escola, como é que nós vamos conciliar diferentes cabeças, diferentes pontos de vista? Então, isso faz o nosso trabalho extremamente desafiador. Eu acho que é isso que faz a gente, cada ano, falar, esse ano vou fazer melhor. É isso. Hoje a criança, ela tem muitos outros atrativos. E a escola, ela ainda não está do jeito que é o sonho de todo professor, né? Que o aluno venha com desejo de ir para aquela escola, né? Por mais que o professor trabalhe, por mais que o aluno venha, mas o aluno, você tem que prender a atenção do aluno, você tem que trabalhar com esse objetivo. O maior desafio é o acompanhamento familiar, é a família. A família tem deixado um pouco de lado a tarefa do educar, porque assim nós acabamos tendo a missão de dar aquilo que falta em casa, infelizmente. Então, assim, a falta do aluno, aquele aluno que falta muito, né, que a gente tem que ligar, a gente tem que ir atrás, acionar conselho tutelar. Então, assim, a maior dificuldade mesmo que a gente enfrenta é a falta do apoio familiar. Esse ano, especialmente, nós temos buscado uma parceria com as famílias, né? Uma parceria de trabalho com as famílias. A Escola Lamartine fica numa região central da cidade, então nós recebemos alunos de vários bairros, famílias diferentes, e quando você consegue trazer esse pai para mais próximo da escola, para acompanhar ali efetivamente a aprendizagem do filho e nos ajudar a atuar nas dificuldades que ele possa vir a apresentar, o nosso trabalho flui de uma maneira muito melhor. Eu acho que é com relação à comunidade, que alguns pais são muito parceiros, dão sugestões, dão opiniões, estão ali. E outros a gente percebe que estão sempre arrumando críticas, mas não tem a queixa pela queixa, né? Então a gente lida o tempo todo com determinados pais que estão sempre insatisfeitos. Mas não é que eles estão insatisfeitos com algum ponto específico, estão porque estão se queixando, né? Então isso desgasta, faz com que a gente fala muito do aluno ter prazer pelo estudo, de ser uma aula gostosa, prazerosa, isso é fato, é verdade, mas o professor também tem que se sentir, né, tem que ter prazer ao ensinar. E quando a gente, às vezes, lida com uma comunidade que está sempre, parece que contra, né, ainda bem que não são todos, mas tem uma boa parcela, isso desmotiva um pouco. É algo que um tem que apoiar o outro para poder continuar caminhando. Porque eu acho que para o educador, a grande frustração é você, por esse curto tempo, não conseguir plantar uma sementinha, né? Então, envolve, o ato do professor envolve não só o conteúdo pedagógico, mas você acolher o aluno, tem hora que você tem que chorar junto com o aluno, tem hora que você... Então, ele tem que se sentir acolhido naquele meio. E quando ele se sente acolhido naquele meio, ele rende. E eu costumo falar uma coisa, criança feliz aprende. Eu enxergo como algo muito positivo,
porque até então a educação ela é vista como perfumaria para algumas pessoas, né? Em primeiro lugar, tá coisas que aparecem, né? Uma praça, um clube, alguma coisa assim, uma rua bem pavimentada. E a educação, ela assim, é o berço de tudo isso. Se ela não for valorizada, se não for valorizada pelo poder público, quem vai valorizar? Uma vivência para essas pessoas, né? Eles estão vendo o que eles estão fazendo, toda uma experiência boa para eles e tem essa gratificação que vem da Câmara, né? Que normalmente é difícil alguém lembrar que tem esse IDEB, que se lembra na época, depois esquece se não se fala mais nisso, né? A Câmara fazendo essa homenagem, os professores que são os mais envolvidos, os mais dentro ali da prática mesmo dessas crianças para conseguir o IDEB, eles ficam muito gratificados com isso. Por favor, olhem pelas nossas crianças, vejam a luta do pessoal da educação em poder propiciar para essas crianças um futuro melhor. Mas não é assim da boca para fora, sabe? Nós pegamos a criança, muitas vezes ela vem tão, digamos, in natura, que chega a ser uma luta. Não uma luta corporal, mas uma luta de cabeça, de como é que nós vamos pegar essa criança e dar um trato para ela continuar na sua vida escolar e ser um cidadão responsável. Eu acho que é isso. Eu vejo como ponto positivo, é o que eu tinha colocado para vocês, estamos no caminho, né? Mas já tem uma bela caminhada pela frente. E eu vejo assim, que o trabalho do resultado do IDEB é o trabalho que vem desde o professor de primeiro ano, com toda a equipe gestora, até chegar nesse resultado final. Porque uma pessoa sozinha não faz nada. O professor hoje, você sabe, o país passa por um momento muito crítico na área da educação, e o professor precisa de apoio, de amparo, de recursos em todos os momentos da vida dele. Então, ele sozinho não realiza nada. Então, qualquer resultadinho para a gente é positivo. O ideal seria um 10, né? Eu vejo assim. Mas estamos no caminho. Eu acho a iniciativa muito importante, porque valoriza o trabalho do professor ali em sala, porque ele que vai para a luta, ele que estuda, ele que vai atrás de formação. Eu acho super importante, porque os descritores nada mais é do que o que o aluno tem que saber terminando o 5º ano, terminando o primeiro ciclo, ele tem que saber o que, né, aquilo ali, ele sabendo aquilo ali, ele já vai fazer um 6º ano bem melhor. Nós temos dados na escola do estado que os nossos alunos que vão para lá são os melhores e eles não dão trabalho, eles não têm dificuldade de alcançar, de seguir, entendeu? Então até o 5º nós estamos mandando bem, vamos dizer assim. É uma satisfação, né? Primeiro, pessoal, de você ter o seu trabalho reconhecido, então isso é motivador. Isso é motivador. O professor hoje numa sociedade onde muitas vezes ele é menosprezado, ele não é tão valorizado, quando a gente tem essa oportunidade de falar do nosso trabalho, das pessoas conhecerem o trabalho que tem sido feito e dos resultados em cima desse trabalho, então é muito gratificante ver o nosso trabalho valorizado e esse olhar para a escola. Para que a gente possa, é aquilo que eu falei, trabalhar com um certo prazer e com a certeza de que você está no caminho certo. É gostoso ter essa nota, qualifica de uma maneira, nos dá esse norte, né? É por aí, a gente está no caminho certo e isso é bacana. Então nós estamos muito orgulhosos, sim, com o resultado. Senhoras e senhores, neste instante faremos então a entrega do diploma de mérito aos representantes das escolas. A entrega ela será feita de acordo com a ordem crescente do índice alcançado no IDEB, que para o ano de 2016 teve a média projetada para 6,3. Solicitamos então aos membros da mesa que venham à frente para a entrega da placa.
Começaremos primeiramente com Cirleide Lopes Santos Alves, professora da EMF, professora Adeli Gaspar dos Santos, que atingiu a meta de índice de 6,5. Convidamos agora a professora Valéria da Cunha Pinto Pereira de Melo, que representa a EMF, professora Beatriz Junqueira da Silveira Santos, que atingiu o índice de 6,7. Chamamos agora a professora Toshie Nakami Buto, representando a EMF, professor Silvio Silveira Melo Filho, que atingiu o índice de 6,9. Representando a EMF, professor José Éboli de Lima, que atingiu o índice de 7,0, chamamos a professora Maricelma Lima Medeiros Cepinho. Representando a EMF Lamartine Delamare, que atingiu a meta de 7,1, convidamos a diretora Simone da Silva Pereira Capucci.
Chamamos agora a professora Flávia Santana Vieira Nascimento, da EMF, professor Décio Moreira, que atingiu o maior índice do município, 7,4. E, por fim, convidamos a secretária de Educação, Maria Tereza Cirino, que fará a entrega de outras 2 placas de outras 2 escolas. São elas a EMF Santa Rosa, que atingiu o índice de 6,6, e a EMF Professora Célia Guedes, que atingiu o índice de 7,2. Senhoras e senhores, uma salva de palmas a todos os representantes das escolas municipais. Convidamos agora para fazer o uso da palavra a vereadora Sônia Patas da Amizade, que foi escolhida por meio de sorteio. Boa noite a todos presentes nessa casa. Nossa, me pegaram de surpresa a hora que eu cheguei aqui, né? Sou da área da educação, me aposentei de uma escola, agora em janeiro, 30 anos de magistério. Tem pessoas que nem imaginam, não me conhecem, não sabem que sou da área da educação, acho que eu sou só da área animal, né? Não, professora de biologia há 30 anos, né? Meu pai também se aposentou no Estado, no Dorotóvio, e eu, professora do João Cruz, desde 91, eu já me aposentei esse ano, né? E agora afastada do Dorotóvio também, efetiva nas 2 escolas. Nossa, nós, professores, sabemos as dificuldades, né, de ensinar, de fazer, hoje em dia, o aluno prestar atenção dentro da sala de aula, que, além de professores, nós temos pais também, né? Tem um lado pai, que às vezes tem que imperar dentro de uma sala de aula. Então, eu entendo muito bem o que significa o IDEB, a satisfação que é para vocês da área da educação estarem aqui no dia de hoje. Sinal que foi merecido, que vocês estão, assim, recebendo um prêmio pelo trabalho que, com certeza, foi feito com muito carinho, muito amor e muita dedicação. Eu gostaria de ler um trecho para vocês, porque, de repente, a gente falando sem ler, a gente deixa de falar muitas coisas. Mas eu quero dizer que a entrega desse selo de mérito vai além da homenagem dessa noite. Isso porque sabemos os desafios da educação do nosso município, estado e da educação do nosso país. Como é duro, né, gente? É duro, eu sei. Como professora, conheço os desafios das escolas e dentro das salas de aula. Os profissionais da educação desenvolvem atividades que ultrapassam as esferas da educação, tendo, muitas vezes, que desempenhar funções educacionais que vai além das matérias da grade curricular. Todos nós sabemos disso, né? Todos somos um pouco pai e mãe dentro da sala de aula, psicólogo, amigo. Quantos problemas fora da sala de aula nós tentamos resolver? Ademais, também devemos reconhecer os desafios da direção das escolas
que encontram muitas barreiras no caminho que busca educar nós adolescentes e jovens, para se tornarem seres humanos melhores para uma sociedade mais justa e equilibrada. Parabéns a todos vocês. São desafios e conquistas como essas que nos motivam a continuar trabalhando e acreditar que o futuro de uma sociedade se faz com a educação. Também devemos reconhecer os desafios da direção das escolas. Que tem, até no dia de hoje, né? Agora eu vou mudar um pouquinho aqui o discurso. Hoje eu estive com o meu diretor da escola, conversando a respeito disso. Fizeram uma homenagem muito bonita, né? Depois de 30 anos, me deram flores, um relógio muito bonito. E eu sinto aquela saudade da escola, mas eu sei que eu não conseguiria conciliar a escola com o papel de vereadora nessa cidade. Então, eu prefiro me afastar. Mas os 30 anos que eu estive na escola, sem interrupção, eu comecei a dar aula com 20 anos, eu pude aprender e a respeitar o trabalho de cada professor dentro de uma sala de aula. E sempre lutando para que os alunos reconheçam o trabalho árduo nosso de todos os dias. Muitos professores dando 32 aulas por semana, não é? Incansavelmente, sem horário para almoço, sem horário, às vezes tendo que trabalhar à noite para completar sua carga horária. Alguns professores não são efetivos com essas categorias que existe agora. Eu estou falando mais pela rede estadual, que é a que eu mais conheço. Eu nunca dei aula na rede municipal, mas, no final, somos todos professores. Então, eu sei muito bem o sofrimento de todos nós. Para mim, é uma honra estar aqui hoje, tendo a palavra de falar para vocês. Continuem com essa perseverança toda de ensinar o melhor para as crianças, porque nós somos a base desse país, do país, de um estado, de uma cidade, não é? Então, parabéns para vocês. Realmente, eu estou orgulhosa de poder estar aqui essa noite, né, homenageando vocês. Parabéns mesmo, do fundo do meu coração. Obrigada. Com a palavra agora, o autor do decreto legislativo que instituiu o selo de mérito educativo Paulo Freire Laudelino Amorim. Boa noite. Primeiramente, quero cumprimentar senhorita Lucimar, vereadora presidente desta casa, também secretária adjunta Silvia, e o colega, ex-vereador, hoje nosso vice-prefeito, Edgar Sasaki, também pela importância dessa casa, poderia citar no nome de outro, mas faço questão de vereador Valmir, que inclusive junto com o vereador Sasaki, na época, aprovou o projeto, votou favorável à criação desse decreto legislativo, o vereador companheiro Luiz Flávio, também o Abner e a vereadora também Sônia, as autoridades desse poder legislativo, desta casa tão importante. Quero registrar também que foi o motivo dessa propositura, né? E parabenizar com muito carinho todas as diretoras que representam a escola, mas representam, na verdade, a sua equipe escolar, por esta homenagem de hoje. E a esse público aqui presente, eu fiquei emocionado quando a vi, mas não poderia deixar de... Quero cumprimentar todos os presentes aqui, na pessoa da minha amiga Simone, colega de escola, professora também, junto na Escola Silva Prado. Sejam todos bem-vindos a esta casa e nesta noite. E a mensagem não poderia ser outra, de que quando... primeiro que o IDEB, eu acredito que, por tudo que já foi falado e noticiado, muitos conhecem, é um índice criado para que tenha-se mais um indicador para avaliar qual é o problema que nós vivemos naquela determinada área. Então, o IDEB, um índice criado, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ele tem essa finalidade de avaliar os problemas e como solucionar aqueles problemas de determinada unidade escolar. Só que é um índice nacional, ou seja, dentro da federação, e aí com diversas realidades. Por que, então, nós sugerimos,
valorizar os profissionais de uma unidade escolar que lutam no dia a dia para atingir esse índice, justamente pelos desafios que a própria sociedade, ou que são colocados no dia a dia para todos, tanto para os gestores, quanto para a família, mas principalmente para os profissionais que estão ali no dia a dia. Então, conhecendo o conceito desse índice, eu não tinha outra pessoa a me inspirar para continuar nessa luta, a não ser o grande educador Paulo Freire. Com toda a sua mensagem, com a sua vivência, tinha que ser ele, para poder nos provocar a essa luta, porque por mais discurso que todos possam fazer, é na luta que nós vamos transformar. E eu precisava achar um caminho para unir a unidade escolar, os desafios vividos na área da educação, com esta casa, que tem um papel fundamental, inclusive já no artigo 2º da Lei Orgânica do Município, diz que o governo não é o prefeito. Aliás, no artigo está escrito que o governo será exercido pela Câmara Municipal e o prefeito. E o chefe do Poder Executivo. Todos nós somos responsáveis pelo espaço que vivemos. Mas, institucionalmente, cada um tem o seu papel, e essa casa tem um papel fundamental nesse processo da busca da qualidade de vida, e não dá para nós imaginarmos outro caminho que não seja pela área da educação. Então, a ideia de criarmos esse projeto. Aí, lembrando muito, quem já me conhece, sempre quando ouve algo, lê algo sobre Paulo Freire, já começa a falar do Laudelino, me manda mensagem, e uma mensagem muito bacana, que já quero, para poder entrar na importância dessa noite, Paulo Freire dizendo que uma das bonitezas da nossa forma de estarmos no mundo, como seres humanos e históricos, é, intervindo no mundo, transformar o mundo. Ou seja, nós só vamos conhecer, nós só vamos transformar se nós intervirmos, se nós fizermos algo. E aí, nobres pares, hoje, colegas vereadores, não estou junto nessa legislatura, mas digo, a casa, porque o projeto, quando ele é aprovado, ele deixa de ser do vereador, ele é da cidade de Jacareí, ele é da Câmara Municipal. Então, parabenizar também, já na própria pessoa de nossa vereadora presidente, mas de cada vereador desta casa e da equipe também do cerimonial, que desde a última, que foi em 2012, a última sessão, por retomar essa sessão solene, por vários motivos elas não aconteceram nos anos anteriores, mas hoje nós temos essa alegria de podermos mostrar novamente, através desta sessão solene, a importância que tem a educação e a importância e a responsabilidade que tem esta casa com a educação. Porque nós assistimos, nós percebemos as angústias dos representantes de cada unidade escolar, do que cada um vai vivendo. Então, nós vamos avançando, mas nós temos uma série de desafios que, muitas vezes, conforme o lugar que nós ocupamos, nós não conhecemos os desafios que quem lá está sofrendo. E é muito bacana, porque esses índices apresentados hoje, eles foram atingidos no ano de 2016, que é o propósito, inclusive, do próprio projeto do decreto legislativo. Os índices são aferidos em um determinado ano, como no caso de 2016, se eu não me engano, nos anos pares, mas assim, e a conferência desse título é feita no ano seguinte. Então, esses índices foram atingidos no ano anterior e estão sendo conferidos às unidades escolares pela Câmara Municipal na noite de hoje. Então, isso é muito bacana. Mas por que essa casa tem, e é nisso que eu quero chamar a atenção, porque, como diz Mário Cortella, a família em si, por vários motivos, acredito que muito pela questão cultural, outros por comodismo mesmo, as famílias muitas vezes vão transferindo para a unidade escolar, para o sistema, a responsabilidade sobre a educação de seus próprios filhos. E aí, nobres vereadores, a comunidade aqui presente, Mário Cortella chama muita atenção numa entrevista, quando ele diz para que nós saibamos separar o que é educação e o que é escolarização. O que é escolarização? E ele conta de um pai que o abordou num evento, falou, professor, como eu devo fazer para que a família ajude a escola na educação do meu filho? Ele diz, não, eu acho que você está enganado, porque é a escola que ajuda a família na educação do seu filho, porque a responsabilidade da educação do seu filho é da família. E provocou ainda mais o pai, imagine você na sua casa, o tempo que você passa com seu filho, 2 ou 3 ou 1 filho.
A professora passa com 40 dentro de uma sala de aula por quantas horas, por quanto período, como foi citado aqui também pela nobre vereadora, que também é da área da educação. Então, os desafios colocados hoje, ele não há como nós superarmos muito desse desafio na área da educação sem que a família, sem que a comunidade escolar esteja presente. E aí o papel desta casa, por isso foi a motivação da época de criar esse decreto legislativo. Eu gosto de colaborar, inclusive, com alguns termos, né, das origens da palavra, a etimologia, inclusive, mas, assim, motivação, um motivo para a ação. Então, qual foi o motivo para essa ação de criar esse decreto legislativo? É perceber que, pela importância que tem essa casa, porque os nobres pares, os vereadores, têm muito trabalho nesta casa. Por isso, eles foram eleitos como autoridades no município. E a professora Simone sabe que eu não vou mentir ao dizer isso, mas, assim, são coisas que nós vivenciamos na profissão, e eu vivenciava aqui também, no período que estive como vereador. Muitas vezes, por uma questão cultural, eu era abordado, as pessoas diziam o seguinte: nobre vereador, e nem eram nobres, porque a nobreza está mente no cargo, não na pessoa ali, mas na forma que desempenha o cargo. Mas perguntava o seguinte: o senhor é só vereador ou o senhor trabalha? Ou falava do professor, hoje muitos ainda perguntam: professor, o senhor trabalha ou o senhor só dá aula? Então, eles não conseguem compreender a missão, a importância que tem esse cargo. Então, por isso, esta casa, quanto mais se comprometer com aquelas angústias, com a rotina das unidades escolares, terão muito mais argumentos, muito mais condições de colaborar na qualidade do ensino. E esse é o desafio, que se no dia a dia... Marcos Maciel escreveu um livro muito bacana, que o parlamento, a Câmara, não é uma fábrica de leis, para a gente chegar aqui e começar a produzir. Nós já temos bastantes leis, mas que a gente se dedique para que elas sejam efetivadas, para que realmente elas funcionando. E a gente possa, Mário Cortella recorda numa de suas palestras, a questão de inovar a cada dia. E foi isso que eu percebi que estava fazendo quando estava apresentando esse decreto. E o inovar não é só fazer algo novo, algo diferente, é fazer novo aquilo que já existe, fazer de forma diferente. Então, nós temos muitas formas de colaborar com a educação de nosso município. Hoje, inclusive, acompanhando, preparando a mensagem que queria trazer para esta noite, estou provocando, Simone, os nossos alunos, inclusive, para que acesse o site da Câmara, para que conheça que lá nós temos, embora seja o INDEB do município, mas é necessário que todos conheçam. Então, hoje, nós temos ferramentas para conhecer determinados desafios e, como autoridades, pela responsabilidade do cargo desta casa, nós temos condições, sim, de colaborar. Verificando, estudando a legislação, o que é possível, o que não é possível, nos libertando de muitas coisas que também é cultural, daquele comportamento do povo que acha que tem o favorzinho, que vai ser melhor para a família, e hoje nós temos família que muitas vezes os filhos só vão para a escola. Senhor vice-presidente, essas são realidades que nós vivemos, vice-prefeito, e senhorita presidente Lucimar, que a gente trabalha tanto junto na igreja, irmão. São realidades que nós vivemos, que muitos alunos vão à escola, sabe por quê, nobre vereador Valmiro? Só porque eles não têm, muitas vezes, o que comer em casa. E aí, o que faz a equipe escolar? O que faz o próprio prefeito, o que faz o único vereador, o que faz a secretária de educação? Mas juntos nós podemos fazer. E apesar de tudo aquilo que nós ficamos olhando acontecer lá em Brasília, porque as pessoas sofrem muito, falando na fora, só fala em Brasília, mas não olha o poder legislativo da sua cidade, não olha a escola da sua cidade e fica preocupado. Só quer falar de Brasília, porque é mais fácil só ver na TV e não se compromete. E não sabe o desempenho de cada um. E o próprio Mário Cortella diz assim, naquela questão que muitos falam, se ficar o bicho pega. A coisa está tão ruim que começam a usar essa frase, né? Se ficar o bicho pega, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, o que a gente faz? E ele nos provoca e eu provoco a todos com esse decreto. Se juntar, o bicho foge. Se juntar, o bicho foge. Então, o objetivo principal desse decreto legislativo era aproximar esta casa com a realidade que vive as nossas unidades escolares, ou seja, na área da educação, para auxiliar os gestores, auxiliar os professores, saber as dificuldades da família, porque muitas vezes o que interfere no aprendizado está relacionado a uma área da saúde, uma área da assistência social. E aí, o que o diretor faz? Como foi falado no depoimento ali. Vira psicólogo, vira médico, vira assistente social. Mas agora, 13 autoridades
13 vereadores, se dedicando cada vez mais às suas áreas, lendo um pouco mais, porque os vereadores, cada um vem de uma origem, isso é natural, isso é a democracia, cada um representa um segmento, mas ao chegar aqui sabe que tem algumas coisas que eles podem se dedicar mais. Visite aquela unidade escolar, saiba dos índices e por que determinadas escolas não atingiram os índices. Ou seja, se eu não me interesso pelos índices, que são forma de eu conhecer como autoridade o município, eu volto no Mário Cortella. Se eu não existisse, que falta eu faria? E aí, para encerrar, essa foi a grande motivação também, de passar por esta casa, para quem não sabe, embora o cerimonial já falou o nome Laudelino Amorim, eu estive como vereador nesta casa por 2 mandatos. Hoje continuo com uma missão tão igual, não sei ainda dizer, mas assim, bastante limitado. Sou professor, sou cientista social e professor de sociologia na Escola Silva Prado. E nós, deparando com tanta realidade, nós vamos vendo justamente isso. Não há como transformar uma realidade tão necessária se eu não me dedicar realmente, se eu não procurar conhecer. E Paulo Freire nos provoca mais uma de suas mensagens. O homem não transforma aquilo que ele não conhece. Ele pode ficar reclamando, pode fazer discurso em qualquer lugar que seja, mas se ele não conhecer minimamente, e nós não somos obrigados a fazer faculdade somente, nós precisamos ter vontade, nós precisamos ter aquilo como missão, ser apaixonado por aquela causa. E essa casa, gente, ela é muito nobre. Inclusive, Rousseau, no seu livro Contrato Social, ele nos provoca mais uma vez da importância desta casa, tratando o homem como pela vida, como um animal político. Ele disse que o Estado, na sua soberania, se falando de vida, o chefe do executivo, ele é como o cérebro, é como a cabeça pensante da cidade, do Estado. Mas o poder legislativo que representa o povo é o coração desse corpo. E aí, gente, nós sabemos que um ser humano, até ficando um pouco débil, tendo alguns problemas, ele ainda sobrevive. Mas o poder legislativo como coração do ser humano, pela importância que tem o coração no ser humano, nós sabemos. Se para o coração, o que acontece com o corpo? Essa é a responsabilidade do poder legislativo, e por isso, na época, fiz a sugestão desse decreto legislativo, que junto com o governo, que está escrito na lei orgânica do município, junto com o governo, junto com as comunidades, ouçam os pais, participe junto, para poder transformar, de fato, a realidade. E nessa transformação, além de conhecer com essa vontade, tem que transformar as suas práticas. E eu fecho no que ele diz isso. O homem só transforma a realidade, ou só transformará a realidade em que ele vive, quando ele transformar a si próprio. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Convidamos agora a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Ferreira Cirino. Excelentíssima presidente da Câmara, Lucimar Ponciano, vice-prefeito Edgar Sazak, secretária adjunta Silvia Bardi, professor Laudelino, prazer ouvir suas palavras, prazer. Nobres vereadores, Valmir, Luiz Flávio, Abner e Sônia, queridos diretores aqui presentes, merecedores de tal homenagem, pessoas que compareceram para dar todo esse apoio a toda essa homenagem. O que eu gostaria de estar colocando para vocês, primeiro, porque estava na formatura do Educa Mais Lamartine, então cheguei na sequência e a Silvia está aqui muito bem representada, a Secretaria de Educação, pela secretária adjunta. Mas eu queria dividir com vocês uma coisa que eu considero que é fundamental. Eu já tinha esses dados, mas ontem foram confirmados. Nós estivemos ontem
no Palácio do Governo, num projeto chamado Semear, que foi desenvolvido um congresso de um dia, com várias palestras, desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado, juntamente com a União dos Dirigentes, com a Undime. E o tema que o Tribunal de Contas, na parte que o coube, os 45 minutos da palestra do Tribunal de Contas, foi justamente a relação do IDEB e dos recursos que são gastos com a educação. E como eu sou da área de matemática, adoro um gráfico e adoro análise de indicadores, o Tribunal de Contas se pautou em alguns indicadores para demonstrar, através de gráficos, o que leva e o que eles observaram que são fatores e indicadores que levam aos resultados de IDEB de uma escola. Porque, normalmente, quando sai o resultado, todo mundo olha para a escola que tem o melhor resultado, aponta e fala, olha, aquela escola é mesmo maravilhosa, tem um trabalho, os professores, o diretor, a equipe de gestão, enfim. E olha para aquela escola que teve o IDEB baixo e fala, coitadinho, aqueles professores, será que estão fazendo? Será que aquela direção está fazendo? Enfim, porque tudo que quantifica e põe uma nota quantificada, mede. E como a gente vem de uma educação conservadora, onde tínhamos as notas numéricas, que os bons eram os que tiravam 8, 9, 10, e os ruins os que tiravam 4 e 5, mas não significava que eles não tinham habilidades, a gente ainda carrega um pouco esse olhar, ao invés de olhar para a contextualização da escola com relação aos seus resultados. E ouvindo todos estarem colocando as falas maravilhosas das diretoras, que todas procedem, quero dar os parabéns por tudo aquilo que vocês falaram, é um conjunto de trabalho a nível de gestão escolar, de corpo docente, gestão e por funcionários e equipe de gestão como um todo, e professores, os alunos e as famílias, né? E o poder público nesse sentido. Mas eu quero trazer um dado que eu acho que é fundamental a gente olhar. O indicador mais pesado que determina o resultado do IDEB, eles pegaram o indicador de uma cidade no estado a nível de Brasil, pegaram um indicador de utilização de 25,1% da verba pública na educação, que esse município... E que o IDEB desse município, na média, foi 9,8%. E, no gráfico da dispersão, pegaram lá na ponta que o município gastou 32% do orçamento em educação e que o resultado da média do IDEB foi 4,8%. E aí o Tribunal de Contas olha e fala, espera aí, como é que está sendo usado o dinheiro público? Como que o município que gastou mais, o IDEB foi menor, com relação àquele município que gastou menos, ou dentro da lei, né, e teve um IDEB mais alto. E aí foi-se buscar quais os indicadores. E sabe qual é o primeiro indicador que determina a queda do resultado do IDEB? E esse indicador não está na mão dos professores e não está na mão das escolas. É o índice de mortalidade infantil do município. É o primeiro e grande indicador que joga lá para o chão o resultado dos IDEBs, do IDEB da escola. Primeiro. Seguido de outros muito interessantes, que eu vou falar alguns. A renda per capita do município, o índice de empregabilidade do município, e aí vem alguns que podem estar relacionados com a escola e essa vida do professor dar aula em 2, 3 escolas, 4 escolas para compor um salário para sobreviver, que é o absenteísmo docente, ou seja, o professor falta, e aí vem o outro e o substitui, né?
que, aliás, foi o objeto de estudo da minha tese de mestrado, absenteísmo docente e qualidade de vida do trabalho docente. Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque esse resultado, em Jacareí, que na média é 6,3 acima do que era previsto, é um resultado que conjuga, obviamente, todo o trabalho feito a nível público enquanto educação, a nível lá na escola da equipe de gestão com seus... A gente é meio italiana, parla, e, né, acontece isso. Mas é origem italiana. O resultado da equipe de gestão que faz o trabalho com os seus professores, com a família, integra essa gestão participativa que a gente está engatinhando, já está andando bem no sentido de fazer a escola contextualizada através do projeto político-pedagógico, do contexto, da Carta de Princípios, de tudo aquilo que já se faz em Jacareí, mas também é um resultado do município como um todo, da Secretaria da Saúde, que trabalha para diminuir o índice de mortalidade infantil, da Secretaria do Desenvolvimento, no sentido de empreendedorismo e outras empresas para trazer empregabilidade para o município, e tantos outros aspectos que fazem com que Jacareí, pertencendo à região metropolitana, onde temos indústrias, onde temos condições de salário perto de alguns municípios, até do sertão do estado de São Paulo, né? Porque no sertão do estado de São Paulo nós temos municípios, lá, quando eu falo sertão, é lá para a região de Rio Preto, de Presidente Venceslau, Adamantina, aqueles pequenininhos lá, que lá não tem indústria, lá vive da pecuária, lá vive do agronegócio, lá vive de outras coisas. E aí a renda per capita é baixinha. E isso pode determinar, sim, um resultado no município, na conjugação desses indicadores, um resultado do município de um IDEB um pouco menor do que resultados de cidades que estão em regiões que isso, de certa forma, a gestão pública consegue manejar de uma forma mais efetiva. Embora o município de Sobral, lá no Nordeste, é o top do top de linha em termos de IDEB. E não é um município rico, mas é um município do porte do nosso, que tem um número de escolas do porte do nosso, mas que eles têm uma legislação independente de gestão lá, a nível educacional. A gente conhecer um pouquinho como é que é isso também. Bom, eu estou colocando isso para vocês porque, assim, é óbvio que, primeiramente, os gestores, os professores. Mas essa escola está contextualizada dentro de um município que também cabe ao poder público um cuidado com esses outros fatores que podem interferir. E detalhe que foi colocado, não só na fala da palestra do Tribunal de Contas, mas da Fundação Lehman, da educação, da entidade Brava e de outros parceiros que estavam lá, que, com essa questão da empregabilidade estar extremamente sensível a nível de Brasil, com o número de pessoas desempregadas, muito provavelmente o índice de IDEB, não é de Jacareí, dos resultados que ocorreram de 2 anos atrás, do ano passado para esse ano, esses resultados tendem, em função da questão econômica, está sofrendo o que está sofrendo, né, dessa recessão, tendem a diminuir. Bom, mas nós, professores guerreiros, não olhamos desta forma a educação. A minha mãe era professora, e desde que mundo é mundo, eu quero saber aonde e em que país que educação não foi o educador, o professor e a escola, e a educação como um todo, não foi lutadora. Se a gente olhar ao longo da história da humanidade, quando que começaram escolas dos formatos como eles são? Antes disso, como eram isso?
Quando a gente fala, quando a gente olha lá que quem foram os primeiros professores que ensinavam os grandes filósofos, Sócrates era um morador de rua, grande filósofo. E com uma legião que os seguiam para os ensinamentos. Então, desde que mundo é mundo, as pessoas que vão por vocação e porque descobrem na educação uma razão maior, que eu entendo que profissão nenhuma é capaz de perceber, essas sabem que vão para um lugar onde vão trabalhar bastante, porque educação não é somente a informação que o professor está ali para trabalhar com os seus alunos, para construir esse conhecimento. Não é. Porque os 4 pilares da educação são aprender a conhecer. Então, esse é o conhecimento, que é aquela educação informativa que foi a que eu estudei. Você tem 30, eu tenho 38 para 39 anos. Então, imagina no meu tempo ainda como é que era. Né? Só trabalhando. Então, imagina quando eu era estudante, então. É o aprender a conhecer. Mas esse é um dos 4 pilares. Sabe os outros 3 quais são? Os mais maravilhosos que nos fazem grudar na educação, sabe? Pregar naquilo ali e não largar isso por mais dificuldade ou não, porque toda dificuldade se transforma numa grande oportunidade da gente criar formas novas de resolver aquilo e da melhor forma possível. E não sozinhos, juntos com os pais, com a família e com a comunidade. Que é o aprender a fazer, que é o aprender a ser e o aprender a conviver com o outro. Esses são os outros 3 pilares da educação. E ser e conviver com o outro, isso faz uma diferença enorme, porque alimenta a nossa alma, alimenta o nosso coração, ele alimenta a gente ter a certeza que a gente está nesse mundo e está realizando junto com outros, despertando em outros, aquilo que foi despertado dentro de nós, quando seguimos essa profissão que seguimos. E quando, no dia do Fórum da Cultura, que foi lá no auditório da Secretaria de Educação, que fazia uma semana que eu estava sem voz, e eu estava muito mal, eu saí de lá e fui direto para o Antônio Afonso. Falei, vou direto, porque eu já tomei uma bezetacil, não adiantou nada, vou direto, porque eu estou mal. Chego lá, por quem eu sou atendida? Por uma médica que passou pelas minhas mãos, pela educação, quando eu morava em Itatiba. Ela fez medicina, se formou, mora em São José, e está aqui, no Antônio Afonso e no São Francisco, clinicando para os nossos munícipes. Eu não preciso de salário, lógico que preciso, né? Mas o que eu estou dizendo é assim, não é o salário, não são as grandes condições, não são a valorização em olhar e achar que eu, como professor, você só dá aula, não faz outra coisa, né? Não é nada disso. É olhar para esse aluno como hoje eu olho para tantos que um dia passaram pelas nossas mãos e que hoje estão aí na sociedade, transformando, construindo uma sociedade melhor e fazendo daquilo que nós fizemos a nível de escola, dando uma escuta, dando um olhar, construindo conhecimento, ensinando a fazer, mostrando a importância de ser solidário, mostrando a importância de ser um bom profissional, mostrando a importância de saber conviver com os outros, de saber fazer bem através do conhecimento, está lá e está fazendo bem feito. E que quando olha para a gente até chora e fala, olha, se eu estou aqui hoje, pode ter certeza que quando eu passei nas suas mãos, isso fez a diferença para mim. Né? Então, a escola é isso. Trabalhar em escola, quem passou por essa vida e não teve a oportunidade de trabalhar em educação, olha, dificilmente sabe o que é esse sentimento, que nos move desde os primórdios da humanidade até hoje e vão continuar movendo
muitos educadores no sentido de fazer dessa sociedade uma sociedade melhor, mais igualitária, mais justa e mais verdadeira e amorosa, e principalmente ética. Quero dar os parabéns a vocês. Esse é um resultado anterior, nós vamos ter os nossos resultados, mas saibam que, independente do IDEB, que também é outra história do porquê que isso foi criado, isso aí começou na Guerra Fria, com o problema da União Soviética com os Estados Unidos, há mais de 50 anos atrás, né? Foi lá que começou essa história de avaliação externa, né? Por poder. Foi lá que começou. Mas, independente de qualquer coisa, desses grandes resultados, que muito obrigada à Câmara e muito obrigada por ter feito esse projeto, porque eu acho que é o único município que eu estou vendo isso acontecer. Por onde eu já passei, eu não vi, né? E se isso acontece, é saber que nós, vereadores, Casa Legislativa, nós temos que estar juntos para continuar fazendo esses resultados, esses cidadãos que vão estar aí no futuro ocupando essas cadeiras que hoje ocupamos, para continuar fazendo uma sociedade melhor e mais justa. Parabéns a vocês, é com muito orgulho, muita felicidade que eu olho para isso e fico muito feliz. Isso não é mérito meu, não. Lógico que não, a gente entrou agora e estamos lá, descascando a cebola. Mas vamos descascar e vamos fazer a nossa parte que nós temos que fazer. Continuar fazendo. Porque a gente não chegou no nada, a gente chegou e encontrou coisas boas. E vamos continuar pondo coisas boas e melhorando. E encontramos dificuldades, que também não vamos ficar chorando leite derramado e vamos cuidar do que a gente tem que fazer. E queremos contar sempre com vocês, vereadores e legisladores dessa cidade, no sentido de serem nossos parceiros, porque saibam, enquanto lá estivermos, nenhum de nós vai sentar e ficar esperando a banda passar. Jamais. Nós estaremos sempre lá e fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance e o que não estiver para fazer da educação municipal de Jacareí uma educação cada vez melhor. Muito obrigada. Senhoras e senhores, vamos ouvir agora o nosso vice-prefeito municipal, Edgar Sasaki. Boa noite a todos. Eu quero aqui cumprimentar a vereadora Lucimar Ponciano, presidente dessa casa, também cumprimentar o Laudelino, autor do decreto legislativo que homenageia as escolas, os MFs, e também a Silvia, que também é a secretária adjunta da Educação. E cumprimentar a minha amiga Maria Tereza, na qual cumprimento as demais autoridades presentes, e cumprimentar aqui os vereadores Valmir, Luiz Flávio, Abner e Sônia. Parabéns por estarem presentes aqui hoje. E gostaria de cumprimentar aqui professores, diretores, amigos, parentes presentes aqui na galeria. E funcionários também dessa casa presente numa sexta-feira à noite. E também cumprimentar as escolas, 8 escolas que foram homenageadas pelo índice que vocês obtiveram no IDEB. E eu falo para vocês, é com muita satisfação, muito orgulho, que nós temos escolas que vocês pertencem. Vocês estão acima da média. Se a média foi 6,3, e aqui nós atingimos até 7,4, é porque vocês são realmente escolas que fazem a diferença em nosso município. Não vamos menosprezar as outras, que também chegaram nesse índice, 6,3.
Então, eu gostaria aqui de dizer o seguinte: se vocês chegaram nesse índice, é porque é um trabalho que já vem sendo feito há bastante tempo. Parabenizo aqui a administração passada, em nome do secretário João Roberto, que esteve à frente dessa secretaria, que chegou nesse índice. E também, eu quero aqui também, Maria Tereza, Silvia, que também chegue nos índices, vamos tentar cada vez mais melhorar esse índice. Então, nós temos que estar reconhecendo realmente o trabalho que foi feito em nossa cidade. Eu estive aqui nessa casa durante 4 anos e meio como vereador. Naquela oportunidade, quando eu comecei, eu lembro que foi um dos últimos projetos de lei votado nessa casa. Esse projeto foi de autoria do Laudelino. Um projeto muito bonito, que homenageia as escolas. Eu fiz questão, naquela oportunidade, de fazer uma moção congratulatória ao Laudelino. Fiz questão, porque achei um projeto muito bonito, de reconhecer um projeto importante de tamanha envergadura como essa. Não é porque ele era de um partido contrário, mas fiz questão de homenagear porque era um projeto para a educação em nosso município. Então, eu falo para vocês, eu que fui vereador, Laudelino também, vocês aqui que são vereadores, muitas vezes são discriminados, são criticados, dizendo que o vereador só sabe fazer homenagens. Mas eu falo para vocês, homenagens como essa não tem que ser feita? Não tem que ser reconhecida? Você não tem que reconhecer as coisas boas da nossa cidade? Então, eu sei que os vereadores, porque eu passei por isso, nós somos muitas vezes criticados, e eu discordo disso, porque sei que tem projetos muito bons que são votados nessa casa. Então, vocês, vereadores, continuem com a labuta de vocês, que façam realmente projetos que dignificam o nosso município. E vocês que estão aqui, 6 escolas presentes aqui, continuem, porque é importante. Porque vocês dão uma coisa para os alunos que ninguém tira, que é o conhecimento. O conhecimento é pessoal. Você pode ser assaltado, pode levar seu celular, o seu relógio, seu boné, mas o conhecimento adquirido, o conhecimento que vocês dão para os seus alunos, esse ninguém vai tirar. Então, continuem vocês, professores, infelizmente, não valorizados como deveria ser. Então, eu gostaria de encerrar a minha fala dizendo o seguinte, que vocês estão de parabéns por estar levando o nosso município a esse nível que nós estamos chegando. Muito obrigado. Vamos ouvir agora a presidente desta casa, a vereadora Lucimar Ponciano. Meu boa noite a todos da mesa, nobres vereadores presentes, em especial a todos os servidores de instituição de ensino. Se conseguiram atingir e estar recebendo esse mérito educativo, e com o nome do educador conhecido, que trabalha o humano no seu todo, na integridade, na unidade, é porque vocês realmente fizeram muitos esforços para estar aqui representando quantas escolas nós temos em Jacareí.
e foram 8, né, da rede municipal. Então, a gente só tem que dizer, e eu comungo muito com o pensamento africano, que ele diz assim, é preciso uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. E se cada unidade escolar entender esse pensamento, vocês vão estar não só cuidando da criança, mas também cuidando da família. Por isso que talvez o desafio maior das unidades escolares são aquelas escolas que estão no bolsão de vulnerabilidade social, porque é muito difícil, que nem como aqui foi lembrado, que muitas crianças vão para a escola por causa da alimentação. Eu já dei aula em 90 a 92, em escola distante do bairro, lá no Jamique, e a gente percebia isso. Percebi isso também no livro Canitielli. Então, não é uma imaginação, mas é difícil. Uma criança com fome prestar atenção na equação de matemática, nas várias regras da nossa linda língua portuguesa. Então, é difícil. E hoje nós vivemos uma sociedade onde a família também precisa ser cuidada e precisa ser ajudada. E o mérito, hoje, de vocês estar aqui, né, atingindo esse indicador, como a Maria Tereza comentou, tem muito a ver com o índice de vida, qualidade de vida. Então, o caminho é esse mesmo, buscar interagir, integrar com a família e com a sociedade. E nós temos um país tropical, rico e bonito por natureza, como até tem música que declama isso, mas também tem um lado da vulnerabilidade social muito gritante. E também nós temos um país exemplar em leis constituídas em papel. Nós vamos, o Estatuto da Criança e Adolescente, agora, dia 13 de julho, completará 27 anos de existência. 27 anos. E lá é bem claro no artigo 4, que eu acho que é o mais importante de todo o documento. É dever da sociedade, do poder público e da família ter a criança e adolescente como prioridade absoluta. E que prioridade absoluta nós temos hoje? Hoje a gente entende que o caminho hoje de transformação, o caminho de uma sociedade mais justa e fraterna é dentro de uma unidade escolar. E aí, educador não é só o professor que vai lá transmitir o conhecimento que ele se aprofundou para passar para os alunos. Ali o educador é desde aquele que recebe o aluno no portão da escola, aquele que serve a merenda, aquele que acolhe, aquele que às vezes tem que largar sua atribuição administrativa para socorrer um adolescente ou uma criança. É a direção. Porque ser chefe não é fácil, a direção ali está no lugar, né, de supervisora geral, então não é fácil. Não dá para agradar todo mundo, mas a gente vive numa sociedade que a gente tem que pensar um pouco. Essa integridade e a centralidade é o aluno. E hoje, junto com esse mesmo espaço do centro, se divide com a família. Eu tenho um trabalho de 14 anos dentro da Fundação Casa. E a gente vê ali a fragilidade. Não que os pais quiseram que os seus filhos estivessem ali, mas por viver numa sociedade capitalista, onde o ter sobressai o ser, o mundo caminha para esse lado. E aí vem o papel da educação, de ensinar um pouco de respeito, o caminho do amor, o caminho de você, por mais difícil que seja, de ter uma fé, né? Nunca a gente vê ali uma bandeira religiosa, mas a gente vê nos ensinamentos dos servidores daquela unidade, acredita, tenha fé, se esforça. E sempre tem uma mão estendida dentro de uma escola. Eu não esqueço da minha primeira professora, mas também não esqueço da dona Anita, que acolhia a gente. Olha, acabou o recreio, vamos para a sala. Ela percebia quando a gente não estava bem. Então, isso tudo é carinho, isso tudo é construir. E tem muita diferença. E vai falar que daí ela não era educadora, era educadora. Muitas vezes ela me dava um conselho para mim respeitar mais os pais. Olha, cuidado
porque a escola é a continuidade do ensinamento da família. Então, assim, e tem que ser muito valorizada mesmo. E hoje, a transformação da sociedade não tem outro caminho se a gente não ter a educação como prioridade de todas as políticas. Porque ela é a política que vai conversar com o social, que vai conversar com a saúde, que vai conversar com a cultura, que é irmã da educação, e que vai conversar com o esporte. Então, não tem outro caminho. Então, que nós possamos não ficar preso no índice, mas ficar preso em cuidar melhor das crianças, né? E a gente sabe que o testemunho arrasta. E, muitas vezes, não dá para ficar apegado no salário. Se a gente for ficar apegado no salário, muitos testemunhos de vida, de profissionais que vocês encontram no caminho, marcas que, às vezes, você vai saber lá na frente, quando vê alguém que já se formou, falar que você foi importante no momento da vida deles. E lembrar que todos nós somos adolescentes. E trabalhar com adolescente é um desafio muito grande, porque nós fomos adolescentes. Nós também fomos rebeldes. Nós também quisemos, nessa etapa da vida, que não volta mais, nos atrever, ser irresponsável, querer pagar para ver, né? Querer fazer as coisas escondidas. Não mudou, nem vai mudar, é o ser humano. Agora, o que nós não podemos deixar nunca é de nos espelhar em dar o testemunho, porque o testemunho arrasta. Né? E fazer a nossa parte na sociedade, fazer valer o nosso estar aqui, o nosso pertencer a esse mundo. E deixar a nossa marca, assim como essa escola está deixando, por ter trabalhado com a comunidade, trabalhado com a família, trazer a família dentro de casa, né? Porque a escola vai estar dentro da família e a família dentro da escola. Não tem outra maneira. E que nós possamos contribuir enquanto legislador e ter essa sensibilidade de provocar, né? E não deixar que as leis boas fiquem só no papel. A nossa responsabilidade não é só fazer lei, é maior que isso. É fazer com que elas sejam executadas para que tenham a razão de ser existida. Então, que nós possamos ter esse compromisso. E, para mim, eu sempre falo que criança e jovem, para mim, não é futuro, para mim é o presente. Porque nenhum fruto nasce de si só. E, como diz o Milton Nascimento, há que se cuidar do broto para que a vida lhe dê flor e fruto. Obrigada pela presença de todos. E eu queria aqui lembrar, né, a Esther, era a única criança que estava ali, e é por conta da Esther, é por conta de tantos outros alunos que nós temos essa missão, de mostrar o quanto é bom ser humano. Uma boa noite a todos. Finalizando a fase dos discursos, convidamos agora a Valéria da Cunha Pinto Pereira de Melo, que falará em nome de todos os homenageados desta noite. Boa noite às autoridades, aos convidados, aos professores. Gostaria de agradecer ao senhor Laudelino pela linda iniciativa que nos engrandece, que nos motiva, que nos impulsiona, porque o professor, ele precisa se reinventar todo dia. E um professor que ensina, ele gosta de aprender. A formação social da escola vai além de formar um cidadão crítico, íntegro, proativo, dinâmico, justo, consciente. Além de tudo isso, essa criança, esse cidadão precisa sair da escola humanizado. Como vamos formar um cidadão humanizado se os professores estão doentes? Estamos sozinhos na sala de aula muitas vezes. Então, eu aqui hoje clamo
por outros projetos lindos que continuem nos segurando no colo, porque só assim vamos, de fato, construir um mundo. Eu vejo a geração hoje dentro da minha sala de aula e falo, meus queridos, estamos vivendo um momento difícil, mas vocês precisam, porque a criança é a extensão da família, a família está doente também. Então, eu gostaria, então, de deixar aqui o meu carinho aos meus colegas, às minhas colegas de sala de aula, e vamos formar mais cidadãos humanos. E, para isso, nos segurem no colo. O professor precisa desse colo. Boa noite, obrigada. Lembramos aos internautas, telespectadores e pessoas presentes no plenário que as fotos desta sessão estarão disponíveis no Facebook da Câmara. E esta mesma sessão também será reprisada em breve e também estará disponível no canal do YouTube da TV Câmara Jacareí. Pedimos aos integrantes da mesa, aos homenageados e aos vereadores que, ao final desta sessão, permaneçam no plenário para as fotos e entrevistas oficiais. Com a palavra agora, a excelentíssima vereadora Lucimar Ponciano, que fará o encerramento desta sessão. Em nome da criança Esther, que estava aí até agora há pouco, daquela outra criança que está ali, daquele jovem, eu agradeço a presença de todos os amigos, familiares, os educadores, nobres vereadores, autoridades presentes, e declaro encerrada a presente sessão, a sessão solene e honrosa pela nossa educação do nosso município. Uma boa noite.